Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, da Arquidiocese de Belém. Acolho você que nos acompanha aqui de Belém, da região metropolitana, ou então você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas aí por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida do chamado de Deus, do amor de Deus que age na vida de cada um de nós, na vida de mais uma alma que foi consagrada, mais um coração que foi consagrado ao Senhor. Hoje nós trazemos um diácono permanente de nossa Arquidiocese de Belém. Ele tem 51 anos de idade, natural aqui de Belém, foi ordenado diácono permanente em 2016. Atualmente ele está provisionado na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Ananindeua, e ele também é fundador de uma comunidade católica aqui da nossa arquidiocese, da nossa região, comunidade católica Iexuá. E é com alegria que nós trazemos aqui o diácono Admar Trancoso Júnior, mais conhecido como Diácono Júnior Trancoso. Isso mesmo. Isso mesmo. Bem-vindo, Diácono Júnior, nosso programa, viu? Obrigado, Alberto. Obrigado a TV Nazaré. E também queremos agradecer a todos vocês, né, que acompanham esses programas e, de maneira particular, esse programa, né, que fala da vida consagrada, fala do chamado de Deus. É uma alegria poder estar aqui, meu irmão, de verdade. A alegria é nossa, com certeza. O pessoal de casa, o pessoal da Paróquia Auxiliadora, o pessoal da comunidade Iexuá vai conhecer agora um pouquinho mais da sua história, do seu testemunho de vida, né, do agir de Deus na sua vida. Quem não conhece, né? Certamente muitas pessoas já conhecem, mas agora vão conhecer de forma mais profunda, né, Diácono? Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho das suas origens, né? De onde foi que o senhor veio, sou natural de onde, a paróquia, de onde o senhor começou o trabalho pastoral, conta pra gente. Então, pronto. Eu sou natural de Coraci, né? Meus pais também são de lá, né? Nasci em 1972, na paróquia, sou ali da paróquia Nossa Senhora das Graças, São João Batista, Nossa Senhora das Graças, hoje santuário, né? Uhum. E a minha infância, sempre digo isso, as primeiras lembranças da minha infância são da minha família, né, como uma pessoa comum, mas uma coisa muito importante, na minha lembrança da infância tem a igreja. Desde muito pequeno eu lembro meu pai nos levando para a missa, minha mãe, né, nós éramos aquelas pessoas que iam para a missa dominical, né? E uma das coisas, uma curiosidade, Alberto, é que lá na minha paróquia, sobre o altar, no presbitério, sobre o altar, tem uma frase. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a ler. Quando eu estava aprendendo a ler, foi uma das primeiras coisas que eu li na minha vida, e isso sempre me chamou a atenção, porque lá na paróquia, no Santuário São João Batista, tem duas coisas que sempre me chamaram a atenção. Uma é essa frase, e a outra era o Sagrado Coração de Jesus. Sempre a gente sentava perto da imagem do Coração de Jesus, e eu lembro, pequeno, a missa acontecendo, e eu olhando, e aquela imagem me chamava a atenção. E a frase está escrita assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Sempre essa frase me chamou a atenção, sempre me acompanhou. Olha só. Né? E aí eu cresci, né, fui para a escola e tudo mais, e ali com entre 10 e 12 anos eu entrei nos coroinhas. Fiz primeira comunhão com 10 anos e depois logo entrei nos coroinhas e passei um pouco de tempo lá nos coroinhas. Não fui muitos anos, apenas 3 anos mais ou menos. Fiquei nos coroinhas, mas sempre tive esse costume, vamos dizer assim, da missa dominical, de ir para a missa todos os domingos, né, de estar na igreja. A igreja sempre, de alguma maneira, me atraiu, né? Nessa época, quem que estava na paróquia? Fui coroinha na época do Padre Ventura. Olha só. Olha, muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. É um tempo muito bom, muito fértil. Nós éramos muitos coroinhas nessa época. Entendi. Nessa época que o senhor estava aí nos coroinhas, né, no caso, né, que essa frase lhe chamava a atenção, né? Tu serás profeta do Altíssimo, né? Isso lhe chamava de modo assim especial para uma realidade
vocacional, talvez ali, uma vida consagrada que Deus já estava ali chamando, já estava suscitando ali no seu coração de uma forma assim? Olha, para te ser bem sincero, aquela frase me chamava a atenção, só que eu não tinha uma compreensão daquilo. Eu não via assim como um chamado naquela época, né? Mas eu te confesso que sempre, desde quando eu fui compreendendo, quando eu fiz a primeira Eucaristia, quando eu me envolvi com os coroinhas, depois eu fui do grupo de jovens, eu também sou músico, sou baterista e passei muitos anos tocando na igreja. Eu sempre sentia no fundo do meu coração que Deus me chamava para alguma coisa. Só que eu não sabia o que era. Então esse processo até chegar aonde eu estou hoje, até viver o que eu vivo hoje, foi um processo que foi vivido, sabe, passo a passo, com muita tranquilidade, nesse sentido de que como eu só sabia que Deus me chamava, eu sentia algo que me chamava, eu só não sabia o que era. Então eu fui, tanto que teve uma época, um período em que eu saí da igreja, né? Até toquei em banda de rock fora da igreja, passei um tempo assim fora, afastado, mas eu me afastei da igreja, mas Deus sempre estava ali, sabe? De alguma maneira Deus sempre se mostrava e foi um período em que a minha família passou por um problema financeiro, foi o momento em que minha mãe conheceu a renovação carismática e ela se lançou nisso. E eu até brinco às vezes com os meus amigos, né, falando e na paróquia, dizendo que minha mãe era assim, por exemplo, eu queria ir para a festa, alguma coisa nesse sentido, sair com os meus amigos. Olha, mãe, vai ter uma festa. Ela disse, que horas é a festa? Ah, a festa é 10 horas. Pronto, a gente vai para a missa e depois da missa tu vai para os teus amigos. Então sempre ela foi esse canal, né? A minha mãe sempre foi esse canal que me levou e, vamos dizer assim, entre aspas, me forçou a ir ao encontro de Deus. Então ele sempre deu um jeito de me buscar, sempre deu um jeito, porque de verdade posso lhe afirmar isso. Eu sempre fui aquela ovelha perdida, rebelde, não tem? Aquela que quer caminhar com as suas próprias pernas, sim, mas que lá no fundo do coração a gente sentia que Deus tinha um chamado, tinha como é que eu posso dizer, um vazio, um clamor, um apelo que eu não sabia o que era, né? E aí a gente foi seguindo. Entendi. Depois dessas experiências que o senhor teve assim na paróquia, já ali no grupo de coroinhas, grupo de jovem e tudo mais, né? Quais foram ali as experiências seguintes, né? O senhor tinha já algum sonho profissional, assim, não, eu quero estudar para ser isso daqui, eu quero fazer isso aqui da minha vida, né? Primeiramente, como eu acho que 90%, vou chutar assim, né? Dos meninos da minha época, eu queria ser jogador de futebol. Mas logo eu descobri que eu era ruim, eu não era bom de bola. Não ia dar certo. Não ia dar certo, né? Aí, logo, depois eu queria muito assim, é muito interessante isso, porque eu cresci ouvindo duas vozes, as vozes daquelas pessoas que me amaram mais e me educaram, meus pais. Meu pai queria que eu fosse contador, minha mãe queria que eu fosse da Marinha. Meu filho vai ficar bonito com essa farda. E eu cresci nesses dois. O meu ensino médio foi técnico em contabilidade, me formei, não sei até hoje para que isso serve, não sei, né? E não consegui ingressar na Marinha. Mas ali, perto de eu fazer o vestibular, eu comecei a pensar e me encantar com o direito, queria fazer direito, né? Fiz a primeira vez o vestibular, não passei, e aí nesse período também fiz a experiência da renovação carismática, né? Entrei nos grupos de oração da renovação carismática, fiz a experiência de servir na igreja jovem, muitos anos, e num dos encontros que o pessoal da igreja jovem foi ajudar, eu conheci o pessoal aqui da Trindade, o grupo Israel. Isso foi em 1994, no dia do falecimento do Ayrton Senna. Nos marcou por conta disso, né? Nesse dia, né? Aí eu fiz o grupo,
servi nesse encontro, era um encontro lá em Coraci, servi nesse encontro. E nesse dia, nesse mesmo dia eu já ingressei no grupo, porque eles não tinham baterista e acabei entrando no grupo, conheci hoje o diácono Marcelo, né, o Marcelo Lopes, hoje é diácono também, né, foi ordenado antes de mim. E comecei a participar e fiquei ali nesse grupo na Trindade por acho que 5, 6 anos, né? E o tempo foi passando e aquele desejo maior, aquele desejo e tudo mais, eu queria algo mais, eu não sabia o que era, né? Queria algo mais, queria algo mais. Foi no período em que nós ali começamos a conhecer as realidades da vida consagrada e das comunidades novas, que naquela época ali por volta de 98, 99, quem a gente tinha assim, falava das comunidades, era a Canção Nova e o Shalom. Mas era uma realidade muito distante de nós, né? Eles já tinham uma presença aqui? Assim, não tinham. A gente conhecia mais por conta dos CDs, da própria televisão e tudo mais, né? E ali, nesse momento, eu sentia que eu queria mais e não podia, né? Não sabia por onde caminhar. E aí, eu lembro que nós tínhamos lá no grupo vários CDs católicos e tinha um CD que a gente sempre ouvia e tocava nos nossos ensaios, que era o CD da Comunidade Recado. E uma vez, ali angustiado e tudo mais, eu peguei o CD e quando eu virei tinha um número da comunidade. E eu liguei para lá. E para minha surpresa, quem me atendeu foi o Luiz, que é o fundador da comunidade. Aí eu expliquei a minha angústia para ele, disse, olha, eu sinto isso, não sei nem por onde começar, eu não sei nada, eu só sei que eu sinto esse chamado, eu quero algo mais, Deus quer algo mais de mim. E ele pegou e me fez um convite, isso era em janeiro, ele disse, você não quer fazer um retiro de carnaval? Nessa época eu já trabalhava, eu disse, quero. Então ele disse, olha, você vem fazer um retiro de carnaval. E eu fui fazer um retiro de carnaval lá na Comunidade Recado, o retiro em fevereiro. O senhor tinha quantos anos nessa época? Eu tinha, acho que 26 anos, mais ou menos. Nossa. 26 jovem anos. já ali, né? Já. Vivendo a juventude. Já, Mas assim, sabe, querendo alguma coisa que eu não sabia o que era, né? Eu gosto muito daquele texto que fala do Abraão, que Deus diz para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te dizer aonde é. Então ele vai para um lugar onde ele não sabe onde é, ele vai. E foi exatamente essa experiência que eu fiz. Eu fui sem saber de nada, eu só sabia de uma coisa, que Deus tinha alguma coisa para mim e que eu queria responder aquilo. Eu queria responder. Fui, fiz um encontro, fiz uma experiência maravilhosa, né? Um mês depois, acabou o encontro, um mês depois eu saí daqui, larguei tudo e fui morar lá. Rapaz. Deixei tudo, deixei meu emprego, deixei a família, deixei tudo. É interessante que eu cheguei e disse, mãe, eu fiz uma experiência lá e eu vou morar lá. Eu disse, mas tu trabalha, eu vou me embora. Fechei, fui me embora. Passei um ano lá, foi um ano muito maravilhoso, foi um ano onde eu fiz experiências muito profundas. Foi o ano em que eu morava, eu fiz a primeira experiência da comunidade de vida. Então, pessoas que largam tudo para se dedicar ao chamado. E é interessante, quando eu fiz essa experiência da comunidade de vida, eu senti naquele dia, quando eu entrei naquela casa, que eu ia viver aquilo para o resto da minha vida. Que era aquilo que Deus queria de mim. Que eu fosse totalmente dele. Morei lá, fiz a experiência, conheci muitos lugares, fiz contato com muitas pessoas, tive a oportunidade de ir na Canção Nova com a Comunidade Recado. Mas lá, embora a comunidade me desse um grande suporte e tudo mais, tinha as crises, né, que todos nós passamos e que eu não sabia muito lidar com aquilo. E também eu sentia que faltava alguma coisa, que não era parte da espiritualidade, entende? A espiritualidade deles, mas que me faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu passei um ano, voltei para Belém, voltei aos grupos de oração e tudo mais. Ainda tentei mais uma vez e aquela angústia, aquela busca, sabe?
aquela busca e tudo mais. Passou. Né? Um dia, eu muito angustiado, eu estava rezando e em 2011, foi 2011? 2001. Eu estava rezando numa casa, na minha casa, que ela estava em construção, então não tinha nada, só tinha a casa levantada. Ela estava, as paredes, as janelas todas pregadas com madeira e tudo mais. Eu peguei minha Bíblia e fui para lá, e angustiado, e eu chorava, e eu dizia para Deus assim: Senhor, o que tu queres? Me fala o que tu queres. E eu senti que Deus queria falar comigo. Eu peguei minha Bíblia, abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, caiu no texto de Tobias, capítulo 4, que diz assim: ouve, meu filho, as palavras que eu te vou dizer, e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. E aí, todo o texto vai discorrendo o ensinamento, a educação de Tobit para o seu filho, o que ele tem que proceder, como ele deve proceder. E ali fala duas coisas que me chamaram muita atenção. A fidelidade ao mandamento, a fidelidade aos mandamentos e o serviço aos pobres. E quando eu lia aquilo, eu lembrava que eu cresci, meu irmão, vendo minha mãe cuidando dos pobres. Então, a minha mãe, ela fazia assim, ela via uma realidade. Eu cansei de ver minha mãe abrindo a nossa despensa, pegando tudo que tinha na despensa, botando e saindo de manhã, de tarde, na chuva, ela ia. E eu dizia para ela: mamãe, a senhora está louca? E ela dizia: hoje você não entende, mas um dia você vai entender. E eu cresci vendo. E quando eu me deparei com aquele texto, eu entendi que o que faltava era essa dedicação aos mais necessitados, aos mais pobres. Né? Então estava lá, os mandamentos e os pobres. Só que eu não sabia o que era aquilo. Então eu peguei, li, guardei a palavra e continuei minha vida, continuei trabalhando, até o dia que eu conheci a minha esposa. Agora essa história o senhor vai segurar um pouquinho aí. Tá certo. A gente vai aproveitar para segurar a audiência também. Tá bom. Esse é o seu programa Vida Consagrada aqui com o diácono Júnior Trancoso, contando um pouquinho da sua história vocacional. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré, comigo, seminarista Alberto Cardoso, e hoje também trazendo a presença do diácono Júnior Trancoso, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, fundador da comunidade católica Yeshua. E a gente falava, né, diácono, no bloco anterior, sobre essa experiência mística que o senhor teve ali do contato com, né, o livro de Tobias, né, que lhe veio ao coração aquela realidade do serviço aos pobres, a educação, a formação. Né? E falávamos também no bloco anterior, que pedi para a gente segurar um pouquinho sobre o momento que o senhor conheceu ali a sua esposa. Né? Então, mesmo. Conte para a gente como é que foi essa experiência. Então, eu conheci a Suzy em 2004, né? E quando nós nos conhecemos, ela fazia parte de um grupo de oração, né? E eu comecei a frequentar esse grupo de oração. E nas nossas partilhas, eu via que ela trazia no coração dela coisas semelhantes às que eu trazia, né? Por exemplo, quando ela era criança, ela dizia assim, que quando ela fosse adulta, ela ia trabalhar e o que ela ganhasse no trabalho dela, ela ia montar uma escolinha no quintal da casa dela para dar aula para os mais pobres. O sonho da Suzy era ter uma escola para os pobres, né? E nós começamos a caminhar com o grupo de oração e tudo mais, nananã. E nos nossos anseios, nas nossas partilhas, a gente via também que aquele grupo de oração, ele não conseguia responder às nossas necessidades. O problema não estava no grupo de oração, como não estava no outro grupo de oração que eu fazia parte e depois fui para a comunidade de recado, né? Não está no grupo de oração, o grupo de oração nasceu para ser grupo de oração. É a experiência de cada pessoa, né? Então, a gente via que Deus queria mais de nós. E nós saímos, né, do grupo de oração e passamos um tempo só rezando. E tudo aquilo que era rezado, todas as experiências que nós tínhamos,
nós anotávamos, né? Nessa época, eu trabalhava no Colégio Marista, no Nossa Senhora de Nazaré, e eu posso lhe dizer que todo o discernimento do nosso carisma, da nossa comunidade, foi feito dentro daquela capela, aos pés da Virgem Maria, aos pés de Nossa Senhora de Nazaré. Ela é a nossa patrona, ela é a nossa... Eu sempre digo que ela que fundou a comunidade Yeshua, né? A Virgem Maria, Nossa Senhora de Nazaré, né? E aí nós rezávamos, até o dia que Deus foi nos mostrando que aquele chamado não era apenas um serviço, mas um carisma, né? Era algo mais. E aí nós pegamos tudo, né? Aí depois nós casamos, né? Nós casamos, a Suzy e eu, e nós conseguimos perceber que o nosso carisma, ela trazia o carisma, eu trazia o carisma. Só que o nosso matrimônio fez com que o carisma resplandecesse, com que o carisma transbordasse, com que o carisma fecundasse. Então, qual é a nossa compreensão a respeito do carisma Yeshua? É que o nosso carisma é fruto do matrimônio. Então, a gente sempre diz para as pessoas que o carisma Yeshua é um carisma familiar, porque ele nasceu de um matrimônio, né? Ele fecundou, ele floriu neste matrimônio, né? Uma curiosidade, por que o nome Yeshua? Né? Eu estava rezando lá na capela, e eu sempre entendi assim, quando Deus ele colocou a certeza no nosso coração que era um carisma e que Deus colocava no coração da Suzy, que eu era o fundador, né? Eu comecei a perguntar para Jesus assim na capela, né? Sempre também, duas coisas muito importantes que são do nosso carisma. A adoração eucarística. Desde o início, nós estávamos diante do Santíssimo, estamos diante do Santíssimo todos os dias até hoje, graças a Deus. Podem nos tirar tudo. Se deixarmos o Santíssimo, já temos tudo. Já temos tudo se temos a Eucaristia. E eu estava lá diante do Santíssimo e eu pensava assim, olha, se o Senhor me diz que é um carisma, então é o Senhor que vai me dizer o nome. Eu não vou botar o nome que eu quero, é o nome que o Senhor vai me dizer. E eu estava lá rezando e sempre num momento de silêncio, fiquei lá e eu senti, eu posso dizer para você, meu filho, eu ouvi uma voz no meu peito, que queimou, que incendiou meu peito. Aquela voz que dizia assim, com a voz da Virgem Maria, assim. Eu olhava para a imagem de Nossa Senhora, olhava para o Santíssimo, e eu ouvi, não aqui, mas aqui, uma voz que dizia assim, Yeshua. Nossa. E eu parei, anotei no meu caderno, voltei para casa, contei para a Suzy as experiências que nós fizemos e tudo mais. E nós conhecemos, fomos atrás dos franciscanos. Os franciscanos Francisco sempre foi muito presente na nossa vida, né? Os nossos principais patronos são Francisco de Assis e Teresa de Calcutá. São os dois principais patronos da comunidade, né? E nós fomos atrás dos franciscanos e conhecemos um frei e pedimos a ele que fosse o nosso diretor espiritual. E ele disse assim, por que Yeshua? Por que o nome não é em português? Por que não é Jesus? Comunidade de Jesus. Por que Yeshua? E eu não sabia responder. Eu disse, porque foi isso que eu ouvi. Ele disse, olha, no nome está escondida toda a espiritualidade. A espiritualidade da comunidade está escondida no nome. Tá. Começamos, e aí pegamos tudo, quando víamos que o Senhor nos queria mais, fomos ao bispo. Nessa época era Dom Arani. Chegamos com ele, o papel tudo escrito, colocamos diante da mesa dele, e ele como pai, eu nunca vou esquecer aquele abraço que ele me deu à porta da sala episcopal, ele me abraçou. Aí eu cheguei, coloquei os papéis, a Suzy e eu, os papéis na frente dele, e disse para ele, Dom, o senhor pode até achar que eu estou ficando doido, mas Deus me pede isso aqui. Aí ele leu, foi lendo com a gente, perguntou, questionou, e no final de tudo ele disse, você acredita nisso? Eu disse, eu acredito, Dom. Ele disse assim, então vá lá e viva. Vai e viva. E aquela palavra nos impulsionou, a gente foi, quando saímos de lá, vamos viver. Aí depois eu olhei para a Suzy, a gente vai para onde? E agora? Não saí agora. Metade dos problemas estão resolvidos, e o outro... E agora? Como é que vai começar isso daí? Exatamente. E aí nós fomos,
Nessa época conhecemos 2 amigos que são muito queridos, o Henrique e a Camila. Eles nos ajudaram e nós fomos parar no Santuário de Fátima. Ficamos ali no Santuário de Fátima 9 meses. Nessa época o pároco lá era o Padre Antônio, né? Ficamos 9 meses, a gente hoje conta para as pessoas que era o tempo da fecundação do carisma, né? E ficamos e ajudávamos na missa, tínhamos um grupo de oração numa das comunidades, era muito legal, a gente tinha lá, sempre tocávamos na missa com o Padre Eloy, né? A missa de 7 da noite no domingo. E uma vez nós fomos fazer um momento de adoração e foi curioso porque quando foi expor o Santíssimo, a hóstia magna estava partida no meio. E quando eu olhei, eu parei e disse, meu Deus, o que significa? O que tu queres me dizer com isso? E fiquei rezando ali diante do Santíssimo, a hóstia partida no meio. E Jesus disse para mim assim, cadê o serviço aos pobres? E o serviço aos pobres? E eu parei e olhei e disse, está faltando o serviço aos pobres, a gente só está vivendo a espiritualidade, estamos construindo uma espiritualidade, mas e o serviço aos pobres? Que era uma coisa que o senhor já tinha, Já tinha lá naquela no palavra começo. lá. Veja que ainda, eu em 2001, e aí nem lembrava disso. Olha só como é que Deus vai fazendo, né? Ele vai fazendo, né? Vai conduzindo tudo. Ele não muda, Deus não muda o plano dele. O que ele diz é o que ele diz, tá? E fomos parar em Coraci. Como eu sou natural de Coraci, era, né? E aí unimos o útil ao agradável. A gente já morava lá, a gente tinha filho pequeno, né? Então vamos começar a fazer um trabalho lá, né? Fomos para Coraci, nessa época o pároco era hoje Dom Cid, né? Na época o Monsenhor Cid, né? E nós começamos a fazer um grupo de oração numa capelinha lá chamada São Geraldo, né? Começamos a fazer um grupo de oração e começamos um trabalho com as crianças, porque eu sou educador, sou professor, minha mulher é professora, né? E Deus mostrava esse caminho para nós, o caminho da educação. Fomos por uma comunidade lá no Paracuri e começamos a fazer um projeto de educação com as crianças, né? E aí tínhamos o grupo de oração e tínhamos o trabalho com os pobres, com as crianças. Esse foi o primeiro trabalho, digamos assim, que a comunidade foi fazendo? Sim, assim, né? Primeiro trabalho, sim, né? Com as crianças. Curioso, uma coisa curiosa nessa época eu ainda trabalhava no Marista, né? E nós fizemos, quando nós chegamos em Coraci, era próximo do Natal, né? Quando nós fizemos essa transição do Santuário de Fátima para Coraci. E quando nós chegamos lá, nós fomos visitar uma comunidade e nessa comunidade nós vimos muitas crianças e nós dissemos assim, vamos fazer um Natal para essas crianças, vamos fazer. Fomos lá, fizemos uma reunião, um dia desse eu encontrei as fotos desse momento. Fazer uma reunião lá, chamamos as famílias daquela comunidade e cadastramos 30 famílias. Vamos fazer o Natal para 30 famílias, lá na capelinha de São Geraldo. Falamos com a coordenação, de nós, tá bom, vamos fazer. Estava marcado para o dia 22 de dezembro. Meu irmão, dia 20 de dezembro não tinha nada. Nossa Senhora. Não tinha nada. Imagina o coração, como é que imagina. O que eu vou fazer, né? Como é que a gente vai fazer? Branca, pelo amor de Deus, como é que a gente vai fazer? Alberto, entre o dia 20 e o dia 22, foi chegando as coisas de todos os lugares. Eu não tinha, na véspera do dia 21 para o dia 22, nós quase não dormimos, fazendo as cestas, separando os brinquedos, separando as roupas, porque nós demos cesta básica, brinquedo e roupa para as pessoas, né? Como eu tinha feito o cadastro, nós sempre trabalhamos assim com os cadastros, porque a gente entende que a gente precisa dar aquilo que a pessoa precisa, né? O que ela necessita. Às vezes nós queremos fazer a caridade sem conhecer a realidade do outro, sim, sim. Né? E sem conhecer o outro de verdade. Exatamente. Né? E aí fizemos, resultado, demos para todo mundo que sobrou. Então, naquele momento, eu entendi que Deus ele nunca ia me abandonar, né? Nunca ia me abandonar. E continuamos o trabalho foi, até que nós sentimos
passamos isso, acho que foi já em 2007 para 2008, ali. E nós fomos caminhando, até que quando chegou no final do outro ano, nós começamos a sentir que nós precisávamos de um espaço, porque nós começamos a dar aula para as crianças como a Madre Teresa. Começamos embaixo de uma árvore, num terreno baldio. Nossa. Né? Isso em Coraci também? Em Coraci, lá no Paracuri. Né? Começamos naquele lugar, tinha uma árvore, um espaço lá que nos cederam e nós começamos a fazer o trabalho lá para as crianças. Né? E no final do ano, chegando, nos aproximando do final do ano, nós sentíamos que precisávamos de um espaço. Né? E começamos a procurar. Isso foi em que ano, Diácono? Desculpe. Acho que foi por volta... Esse foi em 2008. 2008, já finalzinho de 2008. E nós precisávamos do espaço. Acabou o ano, tudo mais. E no início de 2009, nós marcamos o tempo para começar o projeto, tudo mais, sempre é fevereiro, início de março no máximo. E comecei a procurar casa. E procurei nada de casa. O que a gente queria não dava no nosso bolso. E o que a gente encontrava, que dava no nosso bolso, não respondia à nossa necessidade. Né? E eu sempre digo isso para os meus irmãos. Né? Parece que quando a coisa começa a embaçar, é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Ou então eu tenho que fazer alguma coisa que eu não sei o que é. Então eu comecei a rezar. Disse, Senhor, o que está faltando? Né? O que está faltando para eu fazer para encontrar essa casa? Né? Aí eu fui chamado pelo colégio para fazer um encontro de catequese lá em Natal. Né? E eu viajei com os meus amigos para Natal. Quando eu cheguei lá em Natal, na casa de retiro marista, eu me deparei com uma realidade muito bonita. A casa de retiro lá é linda. Acho que era um hotel que eles adquiriram e transformaram numa casa de retiro. Então, duas coisas lá naquele lugar me chamaram a atenção. Uma era esse hotel, essa casa, e a outra era no final do espaço tinha quadra e tudo mais, e lá no fundo tinha um rio escuro. Né? E nesse rio, eu olhei aquele espaço, quando eu cheguei e me aproximei, o rio não dava para ver nem um palmo assim para baixo, de tão escuro que era. Sim. Numa realidade de mar, e naquele espaço lá tinha um rio. Né? Aí eu disse assim, eu venho rezar aqui todo dia de manhã, que tinha um trapiche de 5 metros assim, eu me lembro perfeitamente. Eu disse, eu vou me sentar aqui nesse trapiche, perguntei a hora do café, era 7 horas, eu disse, então vou me acordar às 6 horas e eu venho aqui rezar. Né? Tá bom. E meus irmãos, a Suzy, com algumas pessoas que já estavam frequentando a comunidade, né? Os nossos grupos de oração lá procurando a casa. Né? E aí eu fui, quando chamaram a gente para a primeira palestra, eu abri a porta do salão, tinha um adesivo no chão assim, escrito, fala Senhor que o teu servo escuta. Eu olhei, eu me deparei com aquilo assim, aquele impacto, né? E na minha cabeça, Deus quer me dizer alguma coisa, Deus vai falar comigo. Ele vai falar. Tá bom. Participei do encontro e tudo mais, dormi, fui lá no primeiro dia, rezei. Fui no segundo dia, rezei. E no segundo dia que eu rezei, quando acabou a minha oração, quando bateu o sino para o café lá do encontro, aquela voz que me disse Yeshua, não tem? Sim. Disse assim para mim, amanhã você vem aqui e não traz nada. Porque sempre que eu vou rezar, eu levo minha Bíblia, eu levo meu caderno de oração, para eu anotar, né? Aquela realidade da Lexio Divina, né? Diária. Tá, fui. No outro dia eu me sentei lá, Alberto, no trapiche. Aí deu 6. E eu, aquela alegria, Deus vai falar comigo, né? Deus vai me dizer para onde eu vou, né? Agora ele vai me dar uma resposta, né? Aí, deu 6h10, deu 6h30, deu 15 para as 7. Quando deu 10 para as 7, eu olhei para o céu e disse, não, Jesus, o Senhor está de brincadeira. O Senhor está brincando comigo. Eu não sei até onde o Senhor quer que eu vá. Mas olha, deixa eu lhe dizer, a gente precisa de uma casa. A gente precisa. As crianças estão lá e a gente não sabe o que fazer. Então, o Senhor tem que dar um jeito. O que o Senhor quer? Aí a voz disse assim para mim,
Se levante e vai até no final do trapiche. Eu me levantei e fui andando e fiquei na beira do trapiche. Aí aquela voz disse para mim assim, agora olha para trás. Eu olhei para trás e tinha um hotel lindíssimo atrás de mim, com área de piscina, aquela coisa muito bonita, muito luxuosa. E a voz disse para mim assim, agora olha para frente. E eu olhei para frente e a única coisa que eu via era um rio escuro, que não dava para ver nem um palmo, assim, Alberto. E Jesus disse assim para mim, agora é com você. Ou você fica na sua segurança, ou você se lança para o desconhecido. Naquela hora, Deus disse para mim, deixe tudo. Eu quero você inteiro, de você eu quero tudo. No outro dia eu cheguei e pedi demissão. Deixa estar que nesse momento eu já tinha 3 filhos. A minha filha tinha acabado de nascer. A minha vida, Alberto, eu posso dizer que eu realizei todos os meus sonhos. Meus sonhos humanos, entendeu? Eu sempre quis trabalhar no Nazaré, eu nunca levei meu currículo lá. Eu passava lá na frente, eu vou trabalhar aqui. E o emprego foi me buscar lá em casa. Eu casei com uma mulher que eu queria uma esposa que me acompanhasse. Deus me deu meus filhos gêmeos, eu sempre quis ter filhos gêmeos. Na minha família nunca teve, na família da minha mulher nunca teve. Sim. Teve depois deles, mas nunca teve. E a minha filha, que tinha acabado de nascer. Bom, agora o senhor vai segurar um pouquinho mais aí essa história bonita de Deus, né? Coisa boa, né? Que Deus vai falando com a gente, Deus vai conduzindo tudo, né, Diácono? Como está fazendo na sua vida, a gente está acompanhando aqui no nosso programa, mas a gente vai fazer uma pequena pausa para o apoio cultural e voltamos já já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de Televisão, comigo o seminarista Alberto Cardoso e trazendo hoje com o nosso convidado o Diácono Júnior Trancoso, da Comunidade Católica Yeshua. E a gente falava, né, Diácono, no bloco anterior, sobre essa experiência mística que o senhor teve ali, né, na beira do trapiche, onde escutou no seu coração a voz de Deus que lhe chamava para essa entrega total da sua vida. Né? E eu queria saber como foi que aconteceu depois, né? Depois que o senhor voltou desse momento, voltou para a comunidade, como é que foi que as coisas foram acontecendo ali? Como é que Deus foi manifestando também ali a sua providência, o seu agir, né, no trabalho da comunidade? Então, eu voltei do encontro, né, pedi demissão, né, as pessoas não entenderam e os primeiros sinais são esses, as pessoas não vão entender essa resistência. São os primeiros sinais para aquele que foi escolhido, porque quem tem que entender é quem foi chamado, não as outras pessoas, né? E aí, eu não tinha dito nem para minha esposa, né? Então, abraçamos tudo e nesse momento, o curioso é que nesse momento em que eu decidi deixar tudo para seguir o chamado do Senhor, surgiu uma casa. Apareceu ali alguém que ligou e disse, olha, tem uma casa aqui para alugar. Nós fomos ver a casa era o que a gente precisava. Eu conversei lá com o filho do dono e marcamos para o outro dia falar com o corretor. Isso, né? Lá em Coraci mesmo? Lá em Coraci mesmo, né? Que bom. Lá ali, já próximo ali à paróquia São João Batista, né? Ao santuário. E marcamos com o corretor no outro dia e também eu tinha que ir no colégio, assinar os documentos, receber a minha indenização. E fomos para casa, né? E lá em casa eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos pequenos, para a minha mulher e pensei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Pediu demissão com a família ali. Pequeno, tudo pequeno, né? O que eu vou fazer? E é engraçado porque depois eu disse, não, eu não posso voltar atrás porque eu sei o que foi que eu escutei, eu sei o que eu ouvi. Né? Não foi uma ilusão, né? Não foi uma coisa real dentro de mim. Tá. Fui, e aí eu fiz uma coisa que eu fazia com frequência quando trabalhava ainda lá no Nazaré. Eu sempre vinha mais cedo para participar da missa lá na Capelinha de Lourdes. Né? E eu ia assinar os documentos, fui para a missa. E depois da comunhão, eu me ajoelhei lá na Capelinha de Lourdes, olhei para o Cristo crucificado e disse assim para Jesus, sabe, Alberto? Eu disse assim, Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Quando eu acabei de falar isso, Alberto, o padre pegou a liturgia e leu assim, vós que deixastes tudo para me seguir, eu vos darei 100 vezes mais e como herança a vida eterna.
Eu acabei. Meu filho, eu me sentei, eu chorei, porque, sabe, era impossível não ser Deus. Como é que Deus vai falando, né, com a gente? Na hora, Isso. conhecendo o nosso coração. Saí de lá, assinei os papéis, eu me lembro muito bem, me deram um pacote com R$9.000, era a minha indenização, R$9.000. Eu peguei o pacote, eu estava tão ansioso de ir lá na casa com o corretor, que eu peguei o pacote, eu botei dentro da mochila e vim e fui de ônibus, de Belém até, assim, com R$9.000 dentro de uma mochila, para encontrar o corretor. Cheguei lá no corretor, ele conversou comigo, ele disse, é verdade que o senhor quer alugar a casa? Eu disse, quero. Disse, olha, o aluguel é R$2.000, mas que o senhor tem um projeto com crianças, né? Eu disse, tem um projeto. Então nós vamos deixar para o senhor por R$1.500. Tá bom? Eu disse, tá. Aí ele disse, olha, o senhor tem fiador? Eu disse, não tenho. Eu nem sei o que é fiador, moço. Ele disse, então só tem um jeito da gente alugar. O senhor vai ter que pagar 6 meses adiantado. E 1.500 vezes 6, Alberto, é R$9.000. Nossa. Eu peguei, eu abri minha mochila, peguei o dinheiro todinho e dei na mão dele assim. Toma. Tá aqui o adiantamento. Rapaz, que é isso? Nunca me faltou coisa nenhuma. Nunca. Nós seguimos, e a comunidade começou a crescer, e o trabalho, e as crianças, e tudo mais, e Deus, a providência de Deus sempre agindo, até um dia... Dá só uma pausa aí, Diácono. Pode pausar, Tereza? Tá. Que foi o microfone, tá. Só arreda pro lado aqui. Desligou, realmente. Desculpa, pode. Aí já pega a partir de agora da... Desligou, foi? Deixa. Pronto, agora foi. A partir do momento que o senhor deu o dinheiro Tá. Já segue daí, né? Tá. Então... Tá, só vou dar o ok pro senhor. Tá. E aí eu peguei o dinheiro e dei todo na mão dele. Os 9.000, a minha indenização de 5 anos de trabalho, né? Coloquei na mão dele e a comunidade foi seguindo. E desde lá o trabalho foi aumentando, o carisma, né, foi crescendo, a gente foi entendendo. E ali, por volta do ano de 2011, mais ou menos, eu comecei a sentir um outro chamado dentro do chamado, que é o chamado ao diaconato, né? Olha só. Nessa época, o nosso pároco já era o Monsenhor Agostinho, né? E eu fui conversar com ele e disse para ele, né? Olha, Monsenhor, eu queria me candidatar ao diaconato, tenho sentido assim, e ele me indicou para a escola diaconal, né? E aí eu fiz durante todo esse processo, eu fiz todo o processo da escola diaconal, e em 2016 eu fui ordenado diácono da igreja, né? Olha só. E o trabalho só cresceu. Um ponto curioso nesse processo todo, né, é a presença do padre João Eudes, né? Que lembra que eu contei que o frei franciscano disse que no nome estava escondido toda a nossa espiritualidade, né? Sim. E quando eu conheci o padre João Eudes, eu o conheci em 2010, ele tinha acabado de chegar em Belém, foi assim uma relação muito interessante, porque eu encontrei aquele homem, eu conheci, e levaram algumas vezes ele para celebrar lá em casa, ele tinha acabado de chegar, não falava muito bem o português, mas nós criamos um laço espiritual muito forte. Então eu o convidei para ser nosso diretor espiritual, falei para o Dom Alberto autorizou, né? E pedi a ele fosse meu acompanhador, meu diretor espiritual para a escola diaconal também, né? E o diretor espiritual da comunidade. E nós criamos um vínculo muito forte, e com ele a espiritualidade da comunidade cresceu. Então nós começamos a estudar, por exemplo, a cultura hebraica, né? Os ritos hebraicos e tudo mais, e a relação profunda entre o povo judeu e a nossa verdade cristã, porque viemos dos judeus, né?
E algumas celebrações, alguns ritos, por exemplo, o Shabat, nós celebramos o Shabat, não vamos dizer assim, né, com a radicalidade judaica, mas um Shabat cristão, né, nessa perspectiva do cristianismo, né, faz parte da nossa espiritualidade. Quero convidar você um dia para ir lá participar. Vamos fazer, sim. Né? As pessoas, é encantador porque os ritos vão nos remetendo à celebração eucarística e tudo mais. Então, nós fomos descobrindo essa realidade. A nossa espiritualidade, o centro da espiritualidade do nosso carisma é o Tríduo Pascal, que a gente chama lá em casa de Tríduo Pascal semanal. Aquilo que nós vivemos, e vivemos agora há pouco, né, na Páscoa, a plenitude da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós vivemos isso semanalmente lá em casa. Então, toda quinta-feira nós celebramos a memória da Eucaristia, passamos a sexta-feira fazendo a memória da cruz, às 18 horas acendemos a vela do Shabat, a vela da Virgem Maria, que é a rainha do Shabat, né? E celebramos o Shabat, e no sábado vivemos lá o dia de formação e tudo mais com a Virgem Maria, e às 18 horas celebramos o ofício da ressurreição, que é um convite do Senhor para sermos as primeiras testemunhas da ressurreição. Somos nós que, fazendo essa experiência das vésperas, vamos dizer ao mundo: Cristo ressuscitou de verdade. E tudo isso se planifica na celebração eucarística dominical. Olha só que bacana, que profundo, né, Diácono? Isso é muito interessante. Não conhecia, não sabia que tinha essa vivência nesse sentido. Isso é muito oportuno, muito bom. Sim. Hoje a comunidade, então, depois dessa experiência que o senhor teve, né, dessa vocação para o diaconato, a sua ordenação, né, esses anos que foram passando, né, certamente Deus ele foi também manifestando, né, a sua providência, o seu agir, né, ao longo desse tempo todo. Hoje a comunidade, então, ela, né, marca a sua presença, a sua atuação, em que realidade? Então, nós temos a nossa casa lá de Coraci, né? Só que a casa de Coraci, ela tá fechada, né? Foi a nossa primeira casa lá, né? Nós temos a nossa casa do Outeiro, nós temos missão lá no Outeiro, e também, hoje, a casa-mãe da comunidade, que é onde nós moramos, é em Ananindeua, né? Lá nós estamos, nós estamos na nossa casa, lá nós temos a casa onde a gente mora e temos o sítio Redil do Bom Pastor, que é onde funcionam os nossos projetos de educação, porque nós temos 3 projetos, 2 projetos de educação, um chamado Arca da Aliança, que atende crianças de 4 a 10 anos, o outro é o Futebol do Coração, que atende de 11 a 16 anos, com aula de reforço escolar, oficina de leitura, esporte, dança, teatro, música, né? As crianças recebem o lanche todos os dias e tudo mais. Também temos doações para as famílias. Fizemos a Páscoa agora com as famílias. E o curioso e maravilhoso é que muitos pais dos nossos alunos são da realidade evangélica, né? São protestantes. E, por exemplo, na missa da Páscoa, tinham muitos lá celebrando a missa, né? Conosco. As crianças rezam o terço da misericórdia conosco. Olha que coisa. E não tem, sabe, não tem essa... Não é uma disputa, não existe, graças a Deus. Somos todos famílias. Família, é isso que nós transmitimos para os nossos alunos e para as famílias. E temos um outro projeto chamado Corpo de Cristo, que é um projeto que surgiu com a pandemia, né? Na pandemia, muitos dos pais dos nossos alunos, se não todos, a grande maioria perdeu o emprego, né? E nessa época nós começamos a receber umas doações da comunidade Semente do Verbo, né? Só que era tanta coisa que eu comecei a perceber que não era para nós, mas para os pobres. E nós começamos a pegar esse alimento e levar para os pobres. Hoje, nós, a priori era para os pais dos nossos alunos, hoje nós atendemos cerca de 200 famílias. Nossa. Né? Temos uma parceria com o supermercado econômico e eles nos doam, o trabalho é esse, a gente vai buscar no supermercado e levar para as comunidades pobres. Toda segunda e quinta-feira fazemos esse trabalho, né? E a graça é transbordante, como eu lhe disse. E para testemunhar também, Alberto, lá naquela palavra de Tobias, o centro da palavra, o centro, diz assim: come o teu pão na companhia dos pobres e dos indigentes, e veste com as tuas próprias vestes aqueles que estão desprovidos delas. Então eu compreendi que Deus não quer que nós
não fomos chamados para dar um pão para o pobre. Nós fomos chamados para dar o nosso pão. Só que eu também entendo que a maior de todas as caridades que eu posso fazer para o outro é dar Jesus, o pão da vida. Que o trabalho pode ser bonito como for, se eu não levar essa pessoa até a Eucaristia, isso não vai valer muito. Porque o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento, a verdadeira veste é a veste da dignidade de ser filho de Deus, sabe? Exatamente. E uma coisa muito interessante, né, queria também partilhar disso, que é, as pessoas dizem, diácono, o senhor é louco, o senhor é completamente louco. Né? Uma vez nós estávamos em casa tomando café, e aí todo mundo conversando na mesa, e Jesus disse para mim assim, coloque mais um prato na mesa, que um dia eu vou aí para comer com você. E quando acabou o café, eu disse, olha, a partir de hoje, coloquem mais um prato na mesa. Então, se é xícaras, vamos tomar café, se vamos lanchar, coloque mais uma xícara, porque qualquer hora dessa, Jesus vai bater aí na porta para comer conosco, tá? Tá. Os irmãos não entenderam muito bem. Mas naquele dia, aí todo dia colocava o prato e nada. Até que um dia bateu na hora do almoço uma pessoa na porta de casa, uma senhora. Eu fui lá na porta, aí disse, oi moço, o senhor pode me dar um prato de comida? Eu disse, posso. Abri a porta, eu peguei no braço dela, quando eu peguei no braço dela, ela deu um pulo para trás assim. Eu disse, não. Ela disse, mas eu quero prato. Eu disse, não, mas a senhora vai sentar na mesa para comer conosco. Meu querido, ela foi entrando em casa assim, ó, toda desconfiada. Não era ela, é a gente que tinha medo dela. Tinha medo de mim. Aí ela foi se sentando, e todo mundo já acolheu e tudo mais. E ela sentou na mesa para comer conosco. O pobre, quando bate na porta da nossa casa, ele entra e vai comer na mesa sentado conosco, porque ele é Jesus. E aí uma vez eu contando isso para o meu amigo, ele disse assim para mim, Júnior, isso é legal, é bonito, mas não é perigoso? E se for um ladrão? Eu disse, bem, se for um ladrão, ele vai comer e depois ele rouba, porque o bichinho vai roubar com fome, ele vai desmaiar no meio do caminho, levando as coisas. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. E nunca, Alberto, nunca, as pessoas, sabe, olha, a nossa casa de outeiro não tem muro. Não tem muro. E Deus protege, porque Deus protege os seus, sabe? São coisas, são histórias. Diácono, eu teria muitas outras coisas para perguntar para o senhor, mas o nosso tempo está chegando no finalzinho. Eu agradeço, olha, muito mesmo pela sua presença aqui, por ter partilhado um pouquinho da história da comunidade conosco, né? Certamente a gente vai carregar com muito carinho esse tesouro que o senhor deixou para nós aqui, né? Na nossa TV Nazaré, nessa história bonita do agir de Deus na sua vida, e certamente vai tocar no coração de muita gente que ainda vai assistir esse nosso programa, viu? Então, que Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a comunidade, pode trazer a galera para vir para partilhar também a sua experiência. A Suzy também, se quiser, vem aqui com a gente um dia para também partilhar um pouquinho da sua história, a gente vai receber com muita alegria, viu? Deus abençoe o senhor e conte sempre com as nossas orações, com o nosso carinho. Obrigado, querido. Quero agradecer a você, a TV Nazaré, a você que está assistindo e dizer que a comunidade Yeshuá está de portas abertas, né? Para receber, se você quiser conhecer um pouco da nossa comunidade, um pouco do nosso carisma. De repente você é uma pessoa consagrada a Deus e nem sabe disso, talvez você esteja ali no coração esse mesmo fogo, né? esse mesmo anseio de responder e não sabe por onde ir, venha conversar conosco, né? Estamos de portas abertas. Queria aproveitar, desculpe, para mandar um abraço para o Padre Romário, né? E toda a paróquia auxiliadora de onde eu faço parte. Deus abençoe. Também para os meus irmãos da comunidade Yeshuá. Isso, tem rede social, Instagram? Temos rede social, com.yeshuá, né? E no Facebook é Comunidade Católica Yeshuá. Procura a gente lá, tem todas as informações da nossa missão, do nosso carisma. Pronto, é isso daí, Diácono. Muito obrigado mais uma vez. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje, agradecendo o carinho da sua audiência, da sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.